Boa noite, pessoal que está hoje sintonizado aqui no nosso podcast Corta Pra Mim. Hoje é a estreia, né? Nosso também primeiro episódio. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Ravanello, que vai me ajudar também na apresentação aqui. E a gente tem um convidado muito especial. Um convidado que já trabalhou na rádio, ele também já ganhou experiência como repórter e hoje é da casa aqui, né? Trabalha na KTV também, o nosso Murilo Cardoso. Queria te cumprimentar, muito obrigado hoje por ter aceitado o nosso convite, né? E ser o nosso primeiro convidado aí, nos dá essa honra, né? Ser nosso primeiro entrevistado aqui no nosso podcast. A honra é minha, muito obrigado, boa noite, meninos. Imagino que seja um momento especial para vocês também, né? Nessa fase de todo o processo de vocês, de estudo, enfim, que eu possa contribuir. Isso aí. Alguma consideração? Não, eu queria agradecer também por ter aceitado vir aqui e estar aqui com a gente essa noite. Valeu, é nóis, vamos junto. É isso aí. E Murilo, você começou já na rádio, né? Lá na sua cidade de Santo Antônio da Platina. Meu país, né? que eu falo. Meu país, Santo Antônio da Platina. No norte paranaense, né? Isso. E assim, conta pra gente um pouquinho. Como que você teve esse start? De onde surgiu vir para a comunicação, né? Já é alguma coisa que vem da infância? Você já tinha isso? Como que foi que surgiu essa paixão, esse desejo pela comunicação? Hein? Olha, depois de anos de terapia, eu entendi que meu pai me deu minha profissão. Olha que loucura. Meu pai era caminhoneiro e eu viajava com ele e tal, né? E nessas viagens ele sempre trazia presentes. Ele sempre me trouxe gibis e microfone. Eu queria ser o Gugu quando era criança. Olha só. Eu queria ser o Gugu, porque o Gugu apresentava, era mó legal. E ele tinha uma atenção com as crianças na época. Então eu falava, não, eu quero ser o Gugu. Ele sempre me trouxe microfone e gibi leitura, né? Então eu sempre gostei de ler e tudo mais. E daí eu tenho memórias de quando eu ia viajar com ele. Meu pai teve uma época que ele carregava muita alfafa, comida de cavalo, né? Então eram aquelas cargas bem altas, assim. E daí, quando a gente chegava nas fazendas para descarregar, a parte chata era descarregar. Ficar vendo a galera, né, descendo aquela carga. Eu ia ver os animais, eu me lembro assim, olhando para frente, falava, e hoje a gente veio conhecer essa propriedade? E não sei o que lá. Eu já meio instintivo, sabe? Pequeno, 8, 9 anos, assim, eu pensava nisso. E eu tenho memória da minha mãe falando assim, às vezes ia na feira com a minha mãe, e eu gostava de conversar com as amigas da minha mãe. E daí eles falavam, nossa, teu filho fala bastante, né? Gosta de falar, vai trabalhar na rádio ainda. Sempre foi comunicador. Cara, isso ficou na minha cabeça. Tipo, vai trabalhar na rádio, porque como ele gosta de falar, como ele gosta de conversar. Então, meio que entrou nessa pegada. E daí, na minha cidade, sempre teve os meus ídolos, assim. Às vezes o pessoal fala, os ídolos é William Bonner, não sei o que lá. Não, os meus ídolos eram os locutores da rádio da minha cidade. São até hoje, porque eles estão lá até hoje. Olha muitos só. Deles, assim. Então, eu queria ir lá conhecê-los. Então, eu ia lá, via como que eles faziam. Aí, teve uma outra rádio menor que surgiu. E daí, eu falei, nossa, é uma oportunidade de entrar. Porque lá, só quem era muito bom, formado e tal. E aí, eu fui bater na porta da rádio. Falei, eu quero fazer um teste aí para... Fui, fiz um teste. Tinha um blog que eu escrevi umas notícias e tal. Não passei no teste. Foi bem triste. Frustrante. Aí, tinha um programa de manhã, chamava Mega Manhã, porque era na Mega FM. E o Mega Manhã, ele só tocava rock, pop e MPB. E você é adolescente, você não quer ouvir sertanejo, na minha época, pelo menos. A gente não queria ouvir sertanejo da rádio comercial. Aquela rádio era diferente, então tocava rock, pop e MPB. Eu era apaixonado, assim, no formato do programa, eu sabia de cor salteado. Aí, eu insisti, depois de uns 6 meses de novo, falei, quero fazer outro teste. Vem, faz e tal. Quer vir? Vem. Só que eu não tenho dinheiro para pagar, o cara falou. Eu falei, eu vou, eu quero aprender. E aí entrei e, sei lá, passou umas 2 semanas no horário da noite que eu fazia, a menina pediu a conta que fazia o programa de manhã, eu fui fazer esse programa da manhã. Eu era apaixonado, olha que doido. Cara, que... Você começou fazendo um programa, você começou tendo Isso, um programa. era um programa que era no sábado à noite. Eu estreiei num sábado à noite, chovendo e feriado. Tipo, nossa, roubada. Assim. A primeira pessoa que ligou foi minha mãe. Foi bem triste. Não triste pela minha mãe, né? Porque a mãe é minha fã número 1. Mas por ter essa... eu queria gente diferente, né? E feriado e tal, né? Mas daí foi passando, assim... Passaram 2 semanas, só do sábado, virou sexta e sábado. Aí depois me colocaram nesse programa da manhã para cobrir um tempo até eles encontrarem uma outra pessoa. Porque tinha que ser alguém mais preparado e eu estava aprendendo, imagina, né? Aí depois meu programa passou a ser diário,
E daí quando alguém um outro locutor que saiu da tarde, daí eu fui contratado. Daí eu saí da noite, fui pro horário da tarde, fiquei um tempão lá. Caramba, que bacana que você conseguiu aproveitar as oportunidades, né? E algumas você mesmo criou, né? Eu acho que isso é muito... Eu pedi espaço, eu pedia, porque a sexta-feira, que eu falei, eu fazia sábado à noite só, acabou, né? A sexta-feira eu percebi que o cara que fazia durante a noite, durante a semana, ele faltava na sexta. Daí eu fui entender por que ele falta. E não fica ninguém. Eles falaram, o cara, ele toca em barzinho, daí a gente libera ele na sexta pra ele ganhar uma grana e tal, né? Falei, então, deixa eu fazer a sexta. Ah, mas você quer vir sexta-noite? Eu piar, né? Piar a gente sexta-noite, sábado, a gente quer ferver, né? Não, eu falei, não, eu vou. E era das 8 à meia-noite. Aí fui, daí depois, sei lá, daí veio um outro programa que era de todos os piá da rádio iam fazer um programa, tipo um Pânico. Aí era terça e quinta à noite, daí eu ficava terça, quinta, sexta, sábado. Eu falei, cara, me dá a segunda e a quarta. Daí segunda, quarta, sexta e sábado era o meu programa, terça e quinta era esse programa. Mas quando você tava fazendo todos esses dias, você já tava ganhando. Não ganhava porra nenhuma. Nada, Não ganhava nada. É tipo um estágio. Ganhando experiência ali, né? Sim, muito, porque você vai aprendendo, você tendo uma liberdade, ainda mais que era o horário da noite, assim, era mais de boa, né? Não tinha muito comercial, eles não vendiam comercial pro meu programa. Tipo, era bem café com leite, assim. Só que eu fui aprendendo. Daí, isso foi em agosto. Em maio eu fui contratado. Então foi resistência, assim. Muita resiliência. Aí teve, tipo assim, esse horário da manhã que eu fui cobrir um tempo. Depois, em janeiro, teve férias da galera, eu fui fazer o horário comercial. Tipo assim, eu ficava assim, ó, eu tô aqui, tipo, torcendo pra alguém ter uma dor de barriga, Você fazer mais uma coisa, febre. uma coisa diferente. Nossa, a minha filha, levar a filha no médico. Graças a Deus, que eu queria aparecer, eu queria aprender, né? Assim, né, torcendo pela coisa boa, mas só pro meu lado ser bom também. Aí eu aprendi uma coisa com a minha mãe, porque o cara que eu fiquei no lugar, ele era DJ também, só que ele passou na polícia militar. Só que ele tinha passado num negócio que ele tinha feito 31 anos e não podia, tinha que ser só até os 30. E ele entrou com um processo, isso foi em janeiro, que daí eu tinha cobrido as férias dele, inclusive. Daí janeiro, fevereiro, março, e não vinha, cara, o processo dele sair, pra ele sair daí, eu queria que ele ia ser polícia logo para eu poder ficar no lugar dele. Aí eu aprendi com a minha mãe, daí minha mãe falou assim, ó, se você quer que alguma coisa dê certo para você, tem que dar certo para ele também. Reza aí para dar certo para ele primeiro, né? Porque daí vai abrir um lugar para quem sabe seja você, porque, né, eu tava meio, vai que não era eu também, né? Mas não tinha outra pessoa, era eu mesmo. Cara, E assim foi. Que bacana isso desse conselho da sua mãe de se importar com o outro também, né, cara? Não querer puxar tapete nem nada, né? Porque eu acredito que essa imagem de você como profissional, ela conta muito nesse nosso ambiente ali de audiovisual, tanto de televisão quanto de rádio, né? E aproveitando também o assunto, eu gostaria de saber como que surgiu essa transição de você sair do rádio para a TV. Foi um processo natural? Você também já nesse processo visionário falou, não, eu quero a TV ali e tal, né, de querer ser o Gugu ali, de ter edição e tal, como foi? Cara, assim, eu era uma das poucas pessoas da faculdade que queria mesmo fazer TV. Eu era da rádio, o pessoal já me conhecia da rádio e tal. E sou apaixonado na rádio até hoje, assim, morro de saudades, tenho vontade de voltar a fazer rádio. O negócio é encaixar na agenda e tudo, né? Porque é muito legal. É muito legal. A TV você tem que passar a roupa pra estar no ar. A rádio você tá de bermuda e chinelo, você tá fazendo jornal, se eles deixarem, né? Num feriado, por exemplo. Mas aí, até chegar na TV foram quase 10 anos de rádio. E quando chegou, eu fui entrar na TV aqui na KTV, em 2019, que eu saí da rádio que eu tava, e daí, tava meio fora do mercado. Uma amiga que me conhecia bastante, conhecia a direção aqui, ó, tem um cara que ele tá acabando de formar, tava me formando, se tem vaga aí? Cara, tem, vem. Eu vim, troquei uma ideia, ó, você quer aprender? E a KTV, todo mundo fala, né, é uma escola, uma baita escola, para quem tá na produção, edição, etc. E na reportagem não é diferente, muita gente que está fora de Cascavel, inclusive, começou aqui na KTV. E foi assim, que recebi a oportunidade, fui para a rua, aí veio a pandemia. Aí a pandemia foi um caos, né? E todas as empresas tiveram que cortar gastos. Eu entrei no meio, eu era o mais novo, né? Aí meu sonho, eu lembro, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, eu desci essa Avenida Brasil, sei lá, eu fui embora a pé, eu morava lá longe, sabe, pensando na vida, meu Deus, e agora?
Mas foi legal. Tipo, eu fiquei um tempo assim, mas foi legal, assim, até eu pegar o jeito, entender como é que era. Que era diferente, né? Você fazer jornal na rádio, você fazer jornal na TV. Você tem, sei lá, 2 horas para produzir um material. E às vezes vocês têm né? Eu lembro da minha faculdade, a gente tinha uma semana para produzir uma matéria. A gente produzia 3 por dia, por manhã, por tarde. Então foi um aprendizado, assim. Mas era um sonho. Tipo, pô, tá na TV, é diferente. Mas né? você começou querendo ficar na rádio e evoluiu pra TV? Ou É. sempre foi TV? Porque a rádio era o que tinha na minha cidade. Eu queria TV, mas eu não tinha por onde ir para começar em TV. Não tinha nem sabia os caminhos para chegar na TV. Eu gostava. Eu lembro um dia que a RPC baixou lá na cidade. Eu falei, meu Deus, tinha uma repórter chamava Francisca Aldunati. Ela era da RPC de Londrina, que é perto da minha cidade. O dia que a Francisca Aldunati foi na cidade, a cidade parou. Porque a gente via ela todo dia, meio-dia, no jornal, só que eles ficam muito em Londrina ali, né? O dia que Santo Antônio teve uma repórter da RPC, a gente ficou. Eu tinha uma foto do meu Orkut do carro da RPC. Virou um evento ali. Porque era muito legal. Que Aí depois de um tempo também teve um rolê na Câmara Municipal que uma mulher fez um auê lá e todos os vereadores passaram a ganhar um salário mínimo. Era uma votação de aumento eles queriam aumentar o salário do prefeito, dos vereadores, todo mundo ficou com salário mínimo. Baixou o repórter da RPC de novo, Wilson Kirsch. E aí, e foi fantástico, foi Jornal Nacional, tudo saindo dali, eu assistindo, sabe? Eu fui ver o Wilson Kirsch. E aí, isso era 2014, mais ou menos. E eu, por umas questões de família, meu pai faleceu nesse meio do caminho e tal, eu não conseguia ir embora para fazer faculdade, porque em Santo Antônio não tinha. E o máximo que eu poderia ir teria que ser em Ponta Grossa, porque era faculdade particular, não era... Ponta Grossa tem o EPG e tem a faculdade particular. O EPG era o dia inteiro. E eu não tinha condições, minha família não tinha condições de me bancar para eu trabalhar o dia inteiro na UEPG e fazer o EPG, eu tive que fazer particular. Aí eu trabalhar, eu saí da rádio de Santo Antônio e fui para Ponta Grossa vender chip da Oi no calçadão para pagar minha faculdade. Nossa, cara, foi muito... Caramba. Foi um aprendizado, mas foi muito triste. Tipo, eu saí da rádio, que daí eu já tava na outra rádio, nessa maior, que eu era fã de todo mundo, eu fui trabalhar com essa turma. E aí saí de lá, vendendo o chip da Oi para pagar minha faculdade. Até eu ir bater na porta em porta, eu levava um CD com as minhas gravações em todas essa rua. Eu sou Murilo, sou locutor, me contrata. Aí a Rádio T, na época, que me abriu as portas, assim. Só que daí foi meio aos poucos. Eu fui vendo que para Ponta Grossa já tinha TV. Lá no Calçadão, eu tinha a gente sempre grava, você sempre tá vendo o pessoal fazendo enquete, né, na rua. E aí, na frente da loja que eu ficava, assim, a apresentadora do Destaque, Gisele Alonso, o nome dela. E ela tava lá fazendo enquete, eu fui lá, cutuquei, ela falou, oi, tudo bem? Eu queria trabalhar na TV, eu sou estudante de jornalismo. Ela meio que me olhou assim, né, tipo... né? Do nada. Daí ela falou, não, pega o contato da minha produtora e fala com ela. Fui falar com a produtora, ela era filha de um cara que trabalhava na rádio que eu trabalhava. A gente se conhecia, olha que louco, né? E aí ela me deu um quadro, chamava Repórter Destaque por um Dia. Era um dia, tipo um negócio fantástico, sabe? Uma vez. E eu fiz um programa sobre gírias pontagrossenses, porque eles falam muito diferente. AD, louca do céu, tipo uns negócios de revesguei, umas palavras diferentes, que pra mim era diferente. E daí eu fiz essa matéria, bombou. Eles têm um site lá, tipo portal aqui da KTV, CGN, não sei o que lá, que bomba, tudo repercute. Era uma matéria legal, bombou na cidade, o pessoal ia na loja, você não é o menino das gírias? Aí foi a minha primeira experiência de TV, tipo, já foi na Rede Massa. Foi aí que isso cresceu, esse eu falei, sonho. cara, é legal. E daí foi. Cara, que doideira. Você saiu ali do rapaz que tava vendendo o chip da Oi ali para alguém que hoje tem o programa aqui na KTV, né? O Entre Nós. Foi construir. O mais legal, só voltando em Ponta Grossa ainda, que as rádios começaram a me chamar, assim, para fazer um negócio. Eles queriam a parte promocional, né? Eu mentia, eu falava que eu ia vender chip em outro lugar e eu tava lá fazendo ação no posto de gasolina e torcendo para aquela 1 hora meus chefes não ligassem o rádio na Mix FM e na Jovem Pan, foi as 2 rádios que eu fiz em Ponta Grossa, tipo assim, essas frila, sabe? Sim, eu falava, meu Deus, que eu tô falando que eu tô vendendo um chip lá em outro bairro e tô na rádio.
Mas era pra tentar fazer meu nome, as pessoas me conhecerem e tal, né? Tu tava disposto ali a lutar pelo seu sonho, né? Era um sonho, era um sonho. Isso é muito E importante. deu certo, no fim das contas. Tá dando, pelo menos, até agora. Dá pra ver a evolução, que você começou essa história ali numa rádiozinha, não ganhando nada, fazendo bastante coisa, daí você foi pra rádios maiores, lugares diferentes, e hoje em dia você tem seu programa, então... É doido de pensar, sabia? Porque o ano passado eu saí da TV, saí em outubro. Eu era repórter, fui repórter e tal, jornalismo e tal, né? Continuei, porque eu saí da KTV, mas logo eu entrei em outra TV, na TV Evangelizar, fiquei um tempão na TV Evangelizar, na TV do Padre, lá de Curitiba, Padre Reginaldo, só que a gente fazia matérias comuns, assim, né? E daí depois fui pra RIC e tal, então tem uma bagagem nesse sentido. Mas eu saí e falei, não quero mais, quero fazer outras coisas, eu trabalho com mídias também e tal. Eu falei, vou trabalhar na minha casa com meus cachorros, bem de boa. Aí surge o programa, tipo, é uma oportunidade de fazer o teu programa com o meu nome, né, diferente. Eu falei, acho que dá pra voltar, acho que pode ser legal, né? E é muito legal, né? É diferente. A gente recebe 4 pessoas diferentes por dia. Imagina, é muita conversa, é muito aprendizado, todo histórias. mundo... Cara, o tanto que eu aprendo ali, eu falo para as pessoas, eu abro o programa todos os dias, eu falo, ó, que as nossas pautas são escolhidas mesmo, assim, a dedo, a gente pensa para... Não é só para encher 10, 15 minutos ali do tempo, porque é difícil fazer um programa diário, né? E de TV ainda, porque... Eu agradeço muito o tempo das pessoas, porque pensa só, a FAG é uma cidade, dependendo de onde você mora, é longe pra caramba. Então, para a pessoa fechar uma agenda dela de atendimento, naquele horário, às vezes é filho na escola, meu programa é das 5 às 6 da tarde. É horário de filho na escola, é horário de, né... Eu só acho que tem muita gente que tem filho aqui no colégio, inclusive, né? Daí fica mais fácil. Tem gente que, a criança fica lá esperando na sala de espera. Mas... Você tirar um tempo da tua vida, ir lá no programa, a gente não paga os entrevistados, né? Tipo, a pessoa troca da mídia ali, né? A pessoa vem pela gentileza dela, traz conhecimento e tal, a gente dá visibilidade, é meio que assim, é na parceria. Uma troca, né? A não ser os parceiros comerciais, né? Que é um pouquinho diferente. Mas eu agradeço muito o tempo dessas pessoas, porque... Além disso tudo, é muito aprendizado. A gente pensa para somar na vida das pessoas, assim, é bem legal. Utilidade pública. É toda uma preocupação, né, para criar. E como que funciona, assim, essa parte de... Não é só chegar ali, ligar e a hora do programa, né? Eu queria que fosse assim. Tem toda uma preparação, imagino que um roteiro. Como que funciona isso aí? É assim, ó. São 5 edições por semana. Então, são 5 horas de conteúdo para colocar no ar, né? A gente tem que pensar nesse sentido. Então, eu preciso de 4 conteúdos diferentes, todos os dias. Então, 4 entrevistas, 4 temas, e coisas que não podem... por exemplo, tem 2 nutricionistas no mesmo dia. Não dá? Tem que ser uma nutricionista, um advogado, uma pessoa que tem uma história, não sei o que lá. Semana passada, a gente conheceu a história de uma mulher que, depois de 34 anos como freira, ela foi virar terapeuta, ela largou o hábito, tipo, Vaticano, não sei o que lá. Mudou. Olha que legal, tipo, a gente conhecer, né? E a gente vai caçando temas, às vezes vê um negócio que repercutiu, igual a onça tá solta em Cascavel. Vem um biólogo e explica, o que você faz? Eu posso fazer carinho no gatinho se eu encontrar? Não, né? O que você pode fazer? Você tem que ficar atento. Daí vai o trabalho de produção. Eu e a nossa produtora ligar para as pessoas. Na verdade, hoje é mais WhatsApp, né? A gente só liga se a pessoa não responde, se ela combinou e não foi, né? Porque daí é um BOzão. Mas, e daí a gente produz a pauta, vou pesquisar sobre o assunto, né? Eu não gosto de ler, eu não tenho TP no programa, né? TP, vocês sabem, né? As letrinhas e tal, eu não tenho TP no programa. Então, assim, é tudo no improviso, é tudo na mente, assim. O que pra mim, eu gosto, né? Acho que pela rádio também, né? A gente não lia, né? O que a gente falava, assim, não sei que fosse notícia, tudo. Então, e a Rua, como repórter, dá bagagem para isso também, né? Pro vocabulário, isso é muito bom. Te prepara mais, né? Prepara, total. Eu acho que eu não seria um bom apresentador, modéstia à parte, eu acho que eu faço bem feito, assim, se eu não tivesse tido a experiência de ser repórter de rua, assim, porque você vê o mundo diferente, sabe? E daí vai estudar pauta e tal, daí recebe entrevistado. Tem entrevistado que às vezes você sabe que rende, eu vou estourar o tempo com ele hoje, daí tem entrevistado que não rende. E daí, sei lá, dá vontade de chorar, dá vontade de acender uma vela, puxar o terço, sei lá, sabe? Mas nesses casos aí que ele não rende, aí o que você faz? Você não encerra o programa antes? Nem posso, né? Depois vem o EPC, como é que eu faço?
Já teve vezes do EPC atrasar, eu ficar até 6h08, eu não sabia mais o que eu perguntava pro entrevistado, porque o EPC estava atrasado. Mas assim, eu sou muito preocupado. Então assim, se você olhar no meu espelho hoje, no espelho, no roteiro do programa, a gente tem os materiais de gaveta. Eu tenho material de gaveta que nunca foi pro ar, que tá gravado só para... Tem material de 3, de 4, de 5, de 10, de 22 minutos, de 15. Se der algum BO, se der uma dor de barriga em alguém, já teve entrevistado que tava vindo pro programa, bateu o carro. Né? Eu fico pensando, será que eu pago o conserto do carro? Mas, então eu sou bem preocupado. Então, assim, se o entrevistado faltar, como já aconteceu, teve 2 dias seguidos, faz um mês mais ou menos, 2 dias seguidos que o entrevistado, na hora do programa, faltou. Não é assim, avisou 1 hora antes pra gente pensar. Não, na hora, daí você tem que pensar rápido. Aí eu e a minha produtora, a gente já tem uma sintonia assim, dela fala, ó, chama tal coisa. Né? Que ainda tem que entrevistar e ouvir o que tá acontecendo aqui dentro, né? O diretor de TV e a produtora que falam no meu ouvido. É bem complexo, né, pra você lidar com isso. E aproveitando esse gancho aí, eu acredito que o programa ao vivo tem diversos desafios, né? Assim como você acabou de citar. Quais, hoje, para você, são os maiores desafios de apresentar um programa de TV, principalmente diário, assim? Se o entrevistado falta, que é assim, é bem difícil, porque às vezes a gente... E assim, é uma troca. A gente... E assim, não, às vezes tem gente que falta por... Sim, sumiu, nunca mais respondeu. Tipo, combinou, falou com a pessoa, falou no dia. Nunca mais nunca apareceu, nunca pediu desculpa, nunca se disse assim, não... Tive um imprevisto e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente entende. É difícil pra gente, mas a gente entende. Imprevisto pode acontecer, né? A mulher bateu o carro, né? Tava com a filha no carro, ia trazer pra ficar na TV, sabe? Um rolê. Então, assim, a gente entende, mas daí não chama mais. Eu sou bem rancoroso, assim, não cancelou comigo, não vem mais. Ficou na lista negra. Se não me deu uma satisfação, alguma coisa, eu fico bem chateado. Mas esse é um desafio. Daí eu tenho que pensar pra colocar a coisa. Agora, quando a gente não tá bem, esses tempos atrás eu peguei uma tosse que, assim, era desesperador. E, assim, eu tinha condições... eu tenho programas... Tem um negócio chamado programa de gaveta, né? Então, eu tenho alguns programas gravados se caso, sei lá, eu acordar com dor de barriga e não conseguir programa. Tem um programa pronto para entrar no ar. Mas teve alguma vez que você apresentou um programa que você estava, tipo, muito doente? Sei lá, você pegou o Covid? Não, Covid não. Que daí... Primeiro que nem podia, né? E na época eu era repórter. Então, assim... Já teve uma vez que eu saí do banho, pum, eu sentei na minha cama, deitei na minha cama pra dormir, pum, entrou um bicho no meu olho. Daí eu falei, meu Deus, só que não era na época do programa, quando eu era repórter. Entrou um bicho no meu olho e não saía, eu fui no banheiro, liguei a chuveiro, esfreguei o olho, eu fiquei com o olho desse tamanho, sabe, eu terminei, olhei no espelho, meu olho desse tamanho. Era noite, né? Aí eu só mandei mensagem pro meu chefe da época, falei, cara, não vou poder ir trabalhar, porque como é que você faz, né? Fiquei 4 dias de atestado até meu olho desinchar, mole. Meu olho desse tamanho, vermelho, não sei o que lá, tive que ir no oftalmo, um rolê, assim. Então, assim, quando você vê condições de saúde mesmo, tipo, eu não me importa, assim, se eu não tô bem, né, não vai. Mas, assim, tipo, uma tosse e tal, você vai meio que segurando, né, até porque, assim, é difícil, como a gente tem muitos acordos comerciais e tal, as pessoas querem você falando sobre a marca dela, então... É difícil faltar, assim, nesse sentido. Mas se eu precisar, não me oponho, assim, tá? Viu? Não tem condições de ir, tá tudo bem, tipo, né? Agora, se eles acharem ruim também, eu dou esse serviço. Tipo, eu preciso cuidar, né? A gente tem uma frase que eu também aprendi, a gente ser leal a nós mesmos, né? Eu preciso ser leal a mim também, né? Assim, honro todo mundo e tal, meu programa, empresa. Mas se caso estiver desconfortável para mim, como é que eu vou apresentar? É a minha cara, né? É a minha cara que tá no ar. E só, pelo menos aqui na minha experiência como apresentador, só uns dias que eu tava com tosse, que foi bem chato. Você tem que ter todo esse jogo de cintura, né? Porque são muitas circunstâncias que podem acontecer, né? Sim, teve uma vez que a gente... eu chamei um menino que é goleiro, o Joe, até fez 1 milhão no YouTube, ele é de futebol, não sei o que lá, e ele faz uma brincadeira, assim, que ele pega um negocinho que vai caindo, tipo um teste de habilidade, assim. De reflexo. Né? De reflexo. Cara, e eu fiz o Aue, que eu falei que a gente ia fazer ao vivo, chamei a produtora, o câmera veio e tal. A bateria acabou na hora que ele foi fazer, ao vivo. Aí, assim, eu lá no fundo da minha alma, eu falei, puxa vida, eu não acredito. Só que eu tava ao vivo. E aí? Eu não tinha o que chamar pra, vamos dar uma carguinha, não. Então, a gente teve meio que improvisar, ficou paia pra caramba. Só que, assim,
E é diferente da TV, é que eu aprendi quando estudei, eu fiz um curso no Instituto Federal de locutor e apresentador, que na época eu já fazia rádio e daí eu aprendi, daí ele foi dando umas dicas e tal, o professor lá que era especialista, falou assim, na rádio se você erra uma letra, uma frase, não sei o que lá, você continua falando, você volta, ninguém vai saber que você errou. Na TV não tem como, né? Claro, se estiver só passando uma informação é uma coisa, mas visualmente a gente viu, o negócio não ligava. A gente meio que teve que balançar ali, o negócio caindo e tal. Foi divertido, mas poderia ser bem legal. Foi médio, entendeu? Aí é improviso, você tem que pensar rápido, tem que, sei lá, não dá pra... Tem que ter muito essa sacada, assim, né? O raciocínio, acho que ele conta muito ali. É. Você comentou do John ali, né? Ele é um fenômeno no Instagram, no Você TikTok. sabe quem sim, que é? aham. E falando assim mais dessas mídias, né, digitais, como que você vê isso hoje? Ela te ajuda como apresentador? Você vê como um complemento da TV? O que é isso hoje? É porque eu acho que pelo que você falou, você viu mais ou menos a evolução da internet e como a informação ela circula. E hoje em dia circula muito mais rápido. Isso acaba te ajudando, te atrapalhando, porque às vezes, provavelmente por conta desse fluxo de informação muito rápido, deve cair alguma pauta que não é muito interessante para você, muitas vezes. Sim, eu comecei no jornal impresso, né, em 2010. Então, assim, jornal impresso mesmo, diagramar jornal. Eu era estagiário, né, então eu auxiliava nas produções, ligava mesmo, tirava nota, essas coisas assim. Chegava o dia do jornal, que a gente ia fazer as entregas, separar, colocar no saquinho, sabe? Tipo, umas coisas bem orgânicas que não existe. Assim, existe, mas em menor escala hoje, né? E pensando quanto que a internet foi vindo, tipo, rádio. Hoje é difícil a rádio que não tenha uma transmissão ao vivo ou não tenha, tipo, em horário específico uma câmera ali para transmitir um jornal, um negócio, assim, sabe? Ah, tem um entrevistado diferente que tenha. E se você não entrar na onda, você fica para trás, né? Tipo, igual a Rádio AM para FM, teve a oportunidade de virar FM. Quem não virou, quem que liga a Rádio AM? Não tem. Esses dias que eu descobri que o meu carro tem Rádio AM, mas eu não sabia, porque é tão comum, né? Você fica ali só no FM, por exemplo. Então, assim, ajuda demais. Eu já encontrei pessoas falando assim, eu nunca vi seu programa na TV, na hora que ele passa. Eu vejo no YouTube depois. Eu vejo fica no YouTube e Facebook, ficam salvos, né? Porque na hora eu tô trabalhando e tal, 5 horas da tarde, correria. Não, mas quando eu vejo alguma coisa, tá. Ou eu vejo só os que você posta no Instagram. Porque eu não vejo TV. Tem gente que não vê TV, tá tudo bem. Até a TV hoje em dia já tá meio defasado. Por isso né? que a gente tá junto. Por exemplo, você entra no portal 5 horas da tarde, não tem nem como você fugir. Meu programa vai estar passando. Tipo, você pode mudar a aba ali na área principal, lá, tal, papá, mas meu programa vai estar passando. Todos os programas da KTV, né? Por quê? Porque a gente está no portal, mas às vezes a pessoa está vendo uma notícia, ela começa a assistir o programa, começa a ser interessante e tudo mais. E para nós, eu sou da área comercial do programa, né? Então, é importante que, por exemplo, ela veja alguma venda que está acontecendo ali do programa, de algum parceiro, que ela se interesse e dê resultado para a empresa, que é esse o nosso objetivo, né? Então, é multiplataforma mesmo. E poderia ser ainda maior, sabe? Porque ainda é difícil para boa parte das empresas investir no digital, sabe? Por exemplo, tem um programa na TV Brasil que completou 40 anos esse ano, chama Sem Censura. Hoje quem apresenta é a Cissa Guimarães, aquela atriz e tal, que ela foi apresentadora da Globo há muito tempo. E o Sem Censura, ele retomou num formato dele que é um programa clássico, de bancada, com vários entrevistados e tal. Mas assim, era uma TV educativa do Rio de Janeiro, depois ela virou TV Brasil, né? Uma TV estatal, do governo e tal. Então não tinha muita repercussão, assim, ok, é um programa lá legal, importante, mas ok. Quando o programa retomou ano passado, eles investiram muito em mídias. E eles ganharam um prêmio de jornalismo no fim do ano, como o melhor programa de entrevistas, porque as entrevistas passaram a viralizar e muito. Porque tem recortes de todos os entrevistados. Eu nunca assisti o programa na hora, é das 4 às 6 o programa. Primeiro que eu estou no ar. Segundo que eu não tenho... ele reprisa de novo. Não, eu nem assisto, nem sei como é que é a TV Brasil aqui, nem sei, acho que nem pega aqui. Eu teria que assistir pela internet. Não, mas eu vejo os recortes do Instagram, então é como se eu assistisse o programa mesmo, Consegue sabe? estar acompanhando ali, né, cara? É muito bacana toda essa
bagagem, essa experiência que tu consegue passar pra gente aí, Murilo. É muito edificante, eu acho, né? Pra gente aqui como acadêmicos, né? A gente poderia ficar aqui mais um tempão, assim, né? Conversando, que é muito legal mesmo. Principalmente pra gente ali que quer decidir o que vai seguir na carreira ali, né? Até então, quem sabe ali talvez num futuro você não possa vir para falar mais ainda, né, com a gente aqui. À disposição. A gente precisa já ir para a parte de encerramento. Queria muito agradecer a tua presença aqui, foi uma honra mesmo te receber. Inclusive, você de casa aí pode acompanhar o Murilo todo dia, né, das 5 às 6 na KTV, também na internet, né, se você não conseguir assistir ao vivo. Muito obrigado aí mesmo por estar presente com a gente hoje aí. Queria agradecer bastante pelas histórias, pelo conhecimento que pôde passar pra gente, que é muito bom ter essa visão de dentro de como é também a sua visão de como você cresceu, né, sobre isso. Essa história é realmente muito interessante. Muito obrigado por vir compartilhar ela com a gente. Eu que agradeço. Acho que acho que é persistência, assim, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, né? Acho que é muito mais leve também, né? Eu gosto, no ano passado, quando eu saí da TV, eu falei assim, eu fiz minhas orações, eu falei, eu quero fazer aquilo que eu quero ganhar dinheiro com aquilo que eu mais gosto de fazer, que é conversar. Então, aí cai no meu colo um programa de entrevista de todo dia, que eu tenho que ir atrás de 4 pessoas todo dia, mas que para mim é um prazer. Obrigado pelo convite, sucesso para vocês nessa formação, que traga muitos frutos também. Que precisar de mim, tô aqui embaixo, no andar de baixo. Isso aí, muito obrigado também. Ficou esquisito no andar de baixo, tá? É só no térreo que eu quis dizer. No estúdio. No estúdio 2. Muito obrigado você aí de casa também, que esteve nos acompanhando hoje. E, né, fica o convite aí para o nosso próximo episódio. É isso aí, valeu.